Gente, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei quando você verá esse vídeo, mas você tem que ver. Dando prosseguimento aos conteúdos da disciplina de ética e legislação profissional, nós já demos uma introdução aos conceitos básicos de ética, ali das teorias éticas, as funções do trabalho, e como isso dialoga com a questão da ética. E hoje, propriamente dito, vamos entrar na questão da ética empresarial. Então, nesse mundo concorrencial, é possível concorrer, é possível usar as estratégias de mercado dentro de um princípio ético. Quais são os limites que podemos trabalhar isso? Então, vamos lá. Quando se fala em ética empresarial, estamos falando de comportamento. Por isso é ética. Então, comportamento da empresa quando age em conformidade com os princípios morais e as regras aceitas pela coletividade. As regras aceitas pela coletividade é com base em lei. No caso aqui no Brasil, tem uma Constituição Federal, aí nós temos o Código Civil, e dentro do Código Civil vai estar estabelecido que nós chamamos de direito comercial e empresarial. Então, ou seja, do ponto de vista do direito, está estabelecidas as relações comerciais. Como também tem o direito internacional, que estabelece as relações internacionais de mercado. Então, ou seja, todas as ações que a empresa faz, ela tem que fazer dentro dos princípios morais estabelecidos, ou seja, os limitadores da lei. E uma empresa, ela precisa passar por algumas etapas na construção da moral que vai, na realidade, demonstrar o quanto essa empresa está comprometida com os princípios éticos. Todas as empresas fazem isso? Sabemos que não, mas é importante que nas relações comerciais as relações sejam pautadas por princípios éticos. Esses princípios, eles não são adquiridos, não são comprados, eles são construídos. Então, quando se fala nisso, nós podemos entender que existem etapas, etapas de formação moral de uma empresa. Então, essas etapas, elas referem-se ao processo de amadurecimento que as empresas vão adquirindo. À medida que elas vão permanecendo no mercado, as empresas podem amadurecer e chegar na maturidade ideal. Então tem alguns aspectos, pelo menos podemos colocar aqui alguns aspectos das etapas morais das corporações. Então vamos colocar em 5 etapas, 5 tipos de corporações, para verificar se ao longo do tempo em qual maturidade essa corporação chegou. Algumas não chegam, algumas, na realidade, passa-se o tempo e continua com um comportamento bastante questionável. Então, vamos lá, vamos entender 5 tipos de corporações para ver qual desses tipos demonstram uma maturidade empresarial. Então, nós temos, por exemplo, primeiro tipo de corporação, a corporação amoral. Essa corporação, ela deseja o sucesso a qualquer custo. Então, esse tipo de corporação, ela vê os empregados como meras unidades econômicas da empresa, nada além disso. Ela não cria nenhuma relação, nenhum processo de enxergar como colaborador. Então, empresas que desejam sucesso a qualquer custo. Nós temos as chamadas, segundo tipo de corporação, as corporações legalistas. Essa corporação é apegada à lei apenas como retórica. Por que como retórica? Porque os códigos de conduta são apenas para evitar problemas legais. Não, essa empresa não tem os valores da boa conduta dentro dela. Na realidade, ela é pragmática, Então, ela cumpre a lei para evitar problemas e está resolvido. Então, é chamada uma corporação legalista. Temos a corporação receptiva.
A corporação receptiva, ela faz, por que receptiva? Porque ela faz o que é certo dentro de uma conveniência. Não é porque é certo, pois compreende que as decisões éticas podem ser de interesse da empresa a longo prazo. Tem uma empresa que joga com as regras, uma empresa que na realidade ela não faz o que é certo por causa dos valores dela. Na realidade, ela vai verificar as vantagens, né, que aquela ação vão na realidade, voltar para a empresa, né? Que tipo de vantagem ela terá. Então, quando se associa a imagem a alguma coisa, a imagem a uma ação solidária, né? Por exemplo, nessa época de pandemia, muitas empresas que nunca tiveram histórico, né, de trabalhos na realidade, ajudas sociais, estão entrando porque, na realidade, vai garimpar a imagem para ela. Por exemplo, o mercado financeiro hoje, o mercado financeiro ele entrou para tá defendendo os processos de sustentabilidade. Logo o mercado financeiro. Mas por quê? Né, ele recepciona, né, traz para essa empresa uma imagem positiva. Nós temos aí a corporação ética, né, que aflora. Por que aflora? Porque quando começa a nascer, quando a empresa começa a entender o seu papel, a sua função social para dentro, então é a corporação que reconhece a existência do contrato social entre os negócios e a sociedade. Por que contrato social? Contrato social são os postulados estabelecidos, os acordos estabelecidos entre a empresa e a sociedade. Então, uma empresa que ela tem potencial de poluir, mas ela investe em ótimos filtros, investe num programa muito sério de engenharia ambiental, de sustentabilidade. Então, é uma empresa que está aflorando nela, né, a compreensão do contrato social com a sociedade. Então, essa empresa, né, esse processo de contrato social com a sociedade, né, ela vai equilibrar as ações éticas com a lucratividade. Porque toda empresa precisa do lucro, né? Mas essa empresa ela não vai buscar lucro a qualquer custo. Ela vai equilibrar a lucratividade, né, dentro das questões éticas, das preocupações, sustentabilidade, da questão do contrato social estabelecido. E a empresa madura é chamada corporação ética. Essa corporação ética é a corporação que equilibra os lucros e éticas a partir das seguintes ações. Então, como é que você percebe que uma empresa com a corporação é ética? Quando ela consegue equilibrar o lucro, né, e também, né, com a ética. Por exemplo, ela recompensa os empregados que se afastam de ações comprometedoras. Então, é uma empresa que incentiva, né, os trabalhadores a não praticar pequenas corrupções ou médias corrupções ou grandes corrupções. São empresas que, na realidade, trabalham muito bem o caráter, o compliance, né, na realidade, as ações efetivas. São empresas que analisa os problemas éticos da educação, são empresas que incentivam a educação, são empresas que criam caminho para a educação. Temos também uma empresa que tem uma orientação moral, né, aos novos empregados, não negocia, né? Quando fala em orientação moral, né, estamos falando daquela empresa que, né, vai definir muito bem o respeito das relações, os respeitos, né, identitários, os respeitos etários, o respeito de gêneros. E por fim, são empresas que colocaram a responsabilidade moral no centro das suas operações. Então essas são a chamada uma empresa que é uma corporação que podemos chamar de ética, ok? Então, nessa aula que nós tivemos, né, leia, né, os slides, leia os textos e reflita a respeito disso, ok, gente? Até uma próxima e uma ótima semana de aula.